Ezequiel 47, de 1 ao 18, multiplique a unção. Esse é o tema dessa noite, que nós vamos falar aqui. Glórias a Deus, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Deixa eu sair do meu Pix aqui, depois que inventaram esse negócio de Pix, é uma bênção, você não anda mais com dinheiro na carteira, mas ele está lá na conta já da igreja, para abençoar a vida dos irmãos. Beleza? Vou ler aqui no meu que é mais fácil, depois eu vou para lá. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, e do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que saiu que saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas me davam pelos joelhos. Está subindo. Mediu 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e eram já um rio que não podia mais atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e do outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Amém? Senhor, que a palavra dessa noite ela possa atingir o coração da tua igreja. Da mesma forma que o Senhor falou comigo durante esses dias, que ela possa entrar no coração dos teus filhos e fazer e operar o teu milagre. Eu creio nisso e peço a tua bênção sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém? No último domingo nós aprendemos que águas aqui representam o poder de Deus que flui da onde? Do templo. Que templo é esse? Somos nós. Nós somos o templo. Essa água, ela flui do templo. No início as águas cobrem apenas os tornozelos, depois as águas aumentam, dão lá nos joelhos, aumentam mais ainda e vão até os lombos. Mas por fim, as águas crescem e precisam ser atravessadas a nado. Assim é a unção. Ela pode crescer, multiplicar na nossa vida. Mas como essa unção pode ser multiplicada na nossa vida? Nós vamos aprender isso hoje. Como esta unção pode ser multiplicada na nossa vida. A unção é multiplicada aonde há fome. Uau! A unção é multiplicada aonde há fome. Onde há fome de Deus, o Espírito do Senhor sempre se manifestará. Se hoje aqui nós estamos nessa atmosfera percebendo e vendo, ressentindo fome de Deus, com certeza Ele vai se manifestar no nosso meio. Isso é fato, isso é real, não tem para onde correr disso. A unção é multiplicada quando aonde há unidade. Aonde há unidade tem abundância. A unção de Deus, ela é multiplicada na nossa vida. Esse final de semana
que passamos, eu vi o agir de Deus em cima da unidade de uma maneira tão forte, aonde eu nunca tinha visto. Eu costumo dizer que foi assustador. Foi, como diz um amigo, um absurdo. Foi fantástico. Eu vendo Deus tratando a questão da unidade. Aquilo que estava meio separado, eu vi o próprio Espírito trazendo. Eu vi a resistência, mas eu vi acima da resistência o Espírito que trouxe novamente. Foi lindo. E isso não é diferente na nossa vida, isso não é diferente no nosso dia a dia, não é diferente na nossa igreja, na nossa casa, no meio dos nossos amigos. Quem aqui de repente nunca ficou brigado com um amigo por um motivo bobo? E aquilo ali te incomodava. Aquilo ali ficava dentro de você assim: poxa, que coisa chata isso. Eu mesmo, eu detesto ficar sem falar com alguém. Eu não gosto. Eu tenho um vizinho que mora quase em frente à minha casa. Ele é uma bênção. Ele parou de falar comigo pela 10ª vez ao longo desses 16 anos. Mas eu estou sempre tentando de algum jeito olhar para ele, mas ele é resistente. Há uns dias atrás ele falou comigo: Leandro, lembra aquele carro que estava atrás de você? Eu acho que aqueles caras queriam te assaltar. Eu falei: poxa, cara, que bom que você estava aí. Aí no dia seguinte ele já não falava mais comigo. Nem eu sei por que ele parou de falar comigo. E quando você reata essa amizade que estava sem se olhar, né? Porque o amigo ele olha, o amigo ele fala, o amigo ele aperta a mão, ele dá um abraço. Eu pude ver esses dias o poder que há em um abraço. Eu vi com os meus olhos o poder que há em um abraço. Tem um camarada nessa igreja que o dia que ele chegou aqui, ele deu um abraço num irmão. E até hoje, ele não conseguiu ir mais embora daqui. Porque esse abraço foi um abraço de Deus que ele ganhou. Porque quando alguém abraça você, ele está abraçando o Senhor. O nosso abraço não é um abraço normal. O nosso abraço, ele libera a graça, ele libera o poder, ele libera a unção de Deus. E assim vai. A unção é multiplicada aonde há fé. Aonde há fé. Aonde tem gente cheia de fé, a unção está multiplicada. Está sendo multiplicada. Aprender a exercitar a fé é vital para o nosso crescimento espiritual e para entrarmos na dimensão aonde as águas crescem e transbordam. A gente vê um Deus que começa lá embaixo, vai para o tornozelo e vai subindo para os lombos. Daqui a pouco você não consegue mais atravessar caminhando, porque as águas estão profundas. Você precisa nadar. E é isso que Deus quer na minha e na tua vida, que nós venhamos a mergulhar em tudo aquilo que Ele tem de bom para a nossa vida. Mergulhe nas coisas de Deus. Você percebeu na maneira que a pastora Andréia estava falando? Ela veio de um mergulho profundo lá de Goiânia. E isso nos motiva a falar para você que vale a pena mergulhar neste mar cheio do Espírito Santo. Vale a pena. Vale a pena quando você vê alguém falar às vezes de Jesus e você fala: puxa vida, o olho daquela pessoa está brilhando como essa lâmpada aqui em cima de mim. É porque ela está cheia e ela precisa colocar para fora, está transbordando. E é isso que nós precisamos pedir a Deus na nossa vida. Senhor, transborda. Senhor, enche-me. Senhor, deixa eu mergulhar no profundo contigo. E Deus está só aguardando esse momento.
Amém? Permita que o Espírito Santo controle você. Bom, né? Permitir que o Espírito Santo controle a nossa vida. Por que eu digo isso com tanta certeza? Porque quando nós temos a nossa vida controlada, orientada, direcionada pelo Espírito Santo, a tendência é que as coisas deem certo. Quando nós começamos a andar, o Espírito está falando, vai para lá, e você está vindo para cá, a tendência é que dê errado. Por isso que é importante que você esteja com os seus ouvidos atentos a tudo aquilo que o Senhor falar. Porque Ele fala comigo, Ele fala com você o tempo todo. O Espírito Santo, Ele habita dentro de você, amém? E se Ele habita dentro da tua casa, Ele fala com você o tempo todo. O problema é que muitas das vezes eu finjo que não estou escutando aquilo que Ele está falando. Porque na maioria das vezes, ou em muitas das vezes, aquilo que Ele está falando vai contra a minha bendita vontade. Já aconteceu com vocês alguma vez o Espírito Santo falar uma coisa, mas a tua vontade, ela grita, ela tenta gritar mais forte do que Ele. Aí você finge que não está ouvindo Ele e escuta a tua vontade. Vai dar errado. Agora quando você escuta a batida das asas do anjo, quando você escuta o som de muitas águas falando aos teus ouvidos, ao teu coração, a tendência é que tudo dê certo. Amém? Glórias a Deus. A ideia do texto de Ezequiel 47 não é simplesmente ser cheio do Espírito Santo, mas ser controlado por Deus, estar em águas profundas e andar completamente debaixo da influência do Espírito Santo. Amigo, cuidado que você está debaixo da influência aí, rapaz, dessas amizades. Eu já escutei isso. Não tem nada a ver, mãe. Meu filho, essas amizades não são boas. Mas ninguém vai falar para você, olha, cuidado com essa influência aí do Todo-Poderoso na tua vida. Ninguém vai falar isso. Pelo contrário, vão dizer, bendita é esta influência sobre a tua vida. Amém? Essa aqui é minha. Vamos lá. Aonde há louvor, há adoração. O primeiro tópico que a gente vai falar nessa noite. Amém? Eu não quero falar nessa noite do louvor especificamente, tá? Eu não quero passar para você a profundidade do louvor. Mas o que eu quero passar para você é a profundidade, a importância quando nós louvamos juntos aqui. Pegou? Eu não quero falar do som das músicas, mas eu quero falar do poder que existe quando a igreja louva junto. Ah, Leandro, eu tenho muito costume de estar em casa, lá lavando a minha louça, ou quando estou indo para o trabalho, eu tenho o hábito de estar louvando, todos nós temos. Mas existe uma atmosfera diferente quando o rebanho canta junto. Quando os filhos cantam juntos, existe algo muito poderoso em cima disso. Quando falamos entre nós, salmos, hinos, cânticos espirituais, uma unção especial é liberada por Deus sobre a nossa vida. Começa o momento de louvor, a igreja está aqui reunida, um dá glória, outro dá glória a Deus, aí um diz bendito seja o nome do Senhor, aí o Getúlio aqui atrás fala em línguas, aí o outro irmão, Senhor, Tu és maravilhoso,
Isso no mundo invisível, irmãos, causa um efeito imenso na liberação da unção sobre a nossa vida. Muito grande. Porém, há muitos irmãos que chegam no culto depois do louvor. Ah, Leandro, você está apertando os irmãos? Não, eu estou te ensinando o que a palavra manda ensinar para você. Existem muitos irmãos que chegam às vezes no culto depois que o louvor já acabou, e perde esse momento importante, perde esse momento agradável que nós estamos aqui, aonde o Senhor habita. Onde? Ele habita na comunhão, Ele habita no meio dos louvores. E se você chega aqui depois do louvor, sabe, você entra meio que sem perna, e já chega na hora da oferta, já chega na hora da ministração aqui da pastora Andréia falando, mas você não pegou o momento inicial. Por isso que ontem eu coloquei no grupo, pedi o Vitor, ele colocou, mandou para a galera hoje, para a gente tentar ajustar isso, tá? Sabe, 6h30 a gente está aqui no prédio, todo mundo junto, a gente vai fazer um louvorzão e vai ser muito legal, porque isso aqui é verdade, isso aqui é muito real na nossa vida. Então nós precisamos estar juntos nesse momento de louvor. Então receba isso como um ensinamento. É legal você chegar no início da reunião, momento de louvor, porque vai chegar na hora da palavra, você está como? Pô, o teu coração está igual uma gelatina assim, ó. Ele está todo mole, prontinho para receber a injeção de Deus. Amém? Quando você louva, ou até mesmo ouve alguém louvando, a unção pode pegar você. Já aconteceu alguma vez contigo? De você ver alguém cantando na igreja de uma maneira tão fervorosa, de você fechar os olhos e falar: meu Deus, que coisa linda, meu Deus, que alegria de ver a irmã Mariazinha louvando. Essa unção de Deus, ela é liberada através disso. Glória a Deus. Espere receber do Senhor no momento do louvor. O louvor multiplica e libera a unção sobre a tua vida. Amém? Um exemplo de Eliseu, 2 Reis 3,15. Abre aí para mim, meu filho. Ora, pois trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. O irmãozinho estava lá tocando o tangedor, ele estava lá tocando o instrumento dele, e o texto diz que o poder de Deus veio sobre Eliseu. Hoje nós vivemos algo diferente do tempo que Eliseu vivia. Naquela época eles recebiam visitações. Percebe ali que o poder de Deus veio sobre ele, o Espírito de Deus, ele vinha sobre eles. Hoje nós não precisamos mais pedir que ele venha sobre nós, porque ele já habita aqui, ele já habita aí. Então basta que você libere esse momento de louvor para a sua vida. Glória a Deus. Salmo 34:1. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos nossos lábios. Que haja um louvor em nossos lábios todos os dias da nossa vida. Nós sabemos que não é fácil, cada um de nós aqui tem uma regulagem, tem um nível de problemas, questões e etc. Cada um aqui sabe onde o seu calo aperta, cada um aqui sabe aonde o sapato dói mais. Mas vamos exercitar isso. Quando a coisa estiver apertando, ô papai, esteja comigo. Senhor, está tão difícil. Louve o Senhor.
declare a Ele, sorria para Ele. Quando a coisa estiver muito boa, expresse também as suas gratidões a Ele. O mar está maravilhoso, agradeça. Não tem peixe, agradeça. Que isto seja um exercício na nossa vida, que isso seja um dia a dia nosso, que isso seja uma verdade dentro de nós. Como diz o texto, bendirei o Senhor em todo tempo, que haja um louvor nos seus lábios esses dias, um louvor que te leve mais rápido ao nível das águas profundas. A unção é algo que pode ser percebido, sentido. Não se trata de uma mera emoção da alma, não é a alma falando não, mas de uma percepção espiritual. As coisas do Espírito de Deus, elas são reais, elas são perceptíveis. Não vivemos baseados em sensações, emoções. No entanto, a unção do Espírito pode ser percebida por aqueles que já foram cheios do Espírito Santo. A unção de Deus, ela anda o tempo todo com você. E Deus, ele só fica aguardando e esperando uma oportunidade de você multiplicar ela com alguém. Ele só fica aguardando a oportunidade de você dividir ela com alguém, compartilhá-la com alguém. Não guarde ela só com você. Libere a unção de Deus sobre outras vidas. Existem vidas que precisam da unção de Deus que está sobre você. Então não guarda não. Libera ela para as vidas. Segundo Crônicas 20, do 21 ao 22. Amém? Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Você já ouviu esse termo? Desbaratados. Pega uma barata e joga um baigon em cima dela, para você ver como ela fica. Ela fica desbaratada, andando para um lado para o outro, esperando o momento da sua morte. E foi exatamente assim que eles ficaram. Volta lá no isso. Olha que interessante aquilo ali, ó. Marchando à frente do exército. Louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cara, que muito louco isso. Imagina hoje, se nós fôssemos aqui policiais, né, e de repente tivéssemos que fazer uma operação em algum lugar. Normalmente, né, a gente faz o quê? Vão os homens, né, de frente para o combate. Naquela época era diferente. Iríamos chamar assim: olha, eu quero Rebeca, Lucas, está tudo afinado, Vitão, bateria, tudo. Olha, a gente vai subir o complexo do Alemão, vocês vão na frente, tocando lá, tal, as caixas portáteis, tudo a bateria da JBL e tal, a gente vai subir. Antigamente era assim. Os músicos iam na frente, declarando e cantando o quanto Deus era bom. Glórias a Deus. Um exemplo muito conhecido de todos nós, um exemplo de Paulo e Silas. Quem já conhece esse exemplo? Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus.
e os demais companheiros da prisão escutavam. Todos nós já escutamos esse texto, né? A coisa não estava boa para eles, irmãos. A coisa não estava boa. Para quem viveu algumas simulações, não chega nem perto daquilo ali. Exaustos, cansados, com frio, com fome, totalmente machucados. Mas eles estavam ali, firmes em adorar ao Senhor. Eu sei que não é fácil aquilo ali não. É interessante que quando eu prego para você, eu prego para mim também. Não é fácil. Está debaixo de pressão, debaixo de chicote, e tomar essa atitude. Mas quando nós temos a unção de Deus sobre a nossa vida, quando nós entendemos, acreditamos que Ele é o Senhor da nossa vida, isso se torna muito mais fácil. Isso se torna muito mais fácil. Precisamos valorizar o tempo do louvor, pois nesses momentos o Espírito Santo deseja mover-nos com o seu poder. Que o Espírito Santo gere nessa geração uma geração de adoradores prontos a compartilhar, a multiplicar a unção dele sobre outras vidas. Amém? Onde há oração com intensidade, a unção é multiplicada onde há oração com intensidade. Há uma relação íntima entre oração e unção. Relação íntima, fala de pertinho, está pertinho. A unção e a oração. Entre oração e enchimento. Quando oramos, autorizamos. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Quando nós oramos, quando eu oro, quando você ora, nós autorizamos. Eu estava analisando isso aqui de sexta-feira para cá. Mas eu autorizo? Quando você ora, você autoriza o Espírito Santo a vir sobre você com poder. Dá para imaginar um Deus que exerce todo o poder nos céus, na terra? Tudo que é feito é debaixo do controle dele. Os anciões se prostram, os anjos declaram 24 horas. A Bíblia fala que a voz dele é como o som de muitas águas. Mas nós precisamos, através da nossa oração, permitir que ele possa agir na nossa vida. Pois isso é muito forte. Isso é muito forte. Nós autorizamos. Quando você ora, como se você estivesse pegando uma caneta, Senhor, eu estou autorizando o Espírito vir sobre nós com poder. Você não pode esperar ser ungido sem a oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos apresentar a Ele as nossas orações de súplicas, de agradecimento por tudo que Ele é na nossa vida. Atos 4, do 29 ao 33. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, olha lá, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam.
reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Amém? Olha que barato isso aqui, olha que poderoso. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Estavam o quê? Reunidos. A igreja estava reunida. A igreja estava unida. Estava um ao lado do outro, acreditando que através da oração o Senhor ia se manifestar. O texto diz que tremeu o lugar onde eles estavam. Dá para imaginar isso, irmãos? Nós vamos começar a orar e daqui a pouco o chão começa a tremer, as lâmpadas começam a balançar. Dá para imaginar o que eles viviam lá. Ah, Leandro, mas naquela época era um outro momento, era uma outra época, era uma outra fase, era um outro Deus. Não. Hoje nós vivemos o mesmo momento, nós vivemos o mesmo Deus. O que falta em nós é a intrepidez para estarmos buscando o Senhor em oração. E o mais interessante do que está dizendo ali no texto, estarmos unidos. Unidos, porque é essa união que vai liberar a unção sobre a nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Aqueles discípulos no caminho de Emaús constrangeram o Senhor. Olha que coisa linda, olha onde eu vou chegar nisso aqui. Eles constrangeram o Senhor que ficasse com eles. Senhor, tu precisa ficar comigo, já é noite, está tarde. Poxa, fica com a gente, fica aqui, nós queremos que o Senhor fique aqui com a gente. Os discípulos se agarraram ao Senhor e pediram que ele não fosse embora. Lucas 24, 28 ao 29. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Tipo assim, ó. Pô, beleza. Ó, tô achando que eu vou pegar aquela reta ali e tal, vou lá para Cafarnaum, pá. Eles perceberam isso. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Acabou? Cadê o 29? Está aí o 29? Está ali. Mas eles os constrangeram dizendo: fica conosco. Tá, já está certinho, eu que li errado. Então você percebeu aqui que eles constrangeram o Senhor deve ter pensado assim, falou: gente, eles querem muito que eu fique com eles. Olha, eles querem demais a minha presença. Eles querem demais que eu durma ali pertinho deles. E isso não pode ser diferente na nossa vida. Nós precisamos pedir ao Senhor que fique o tempo todo do nosso lado. Nós precisamos ter a alegria de ter o Senhor dentro de nós. Nós precisamos ter a satisfação de poder dizer: essa casa é sua, e nós preparamos ela para você. Ela está pronta, Senhor. Vem, habita aqui, mora aqui, durma comigo, acorde comigo, almoce comigo, viva comigo o tempo todo. Tem um grilinho aqui, né? Glória a Deus. Deus às vezes ele se oculta para que você possa buscá-lo. Ele quer ver se você está interessado em ter intimidade com Ele. Com certeza, cada um de nós aqui já deve ter passado por um momento aonde de repente falou assim: Deus, aonde tu estás?
Alguém aqui já teve essa experiência? Alguém aqui já perguntou alguma vez falando assim: Deus, onde tu estás, Senhor? Porque está tão quietinho, o Senhor está tão oculto, está tão escondidinho. O que acontece isso? Pode baixar um pouquinho. Isso. Sabe por que acontece isso? Sabe por que de vez em quando Ele se oculta? Para ver se você realmente quer ter intimidade com Ele. Para ver se de repente você vai botar o teu joelhinho no chão, ou se você vai estar dentro do teu carro ou na tua casa falando assim: papai, ô Senhor, eu sei que tu estás aqui. Aí a lágrima brota aqui no cantinho dos olhos. Aí ele fala: filho, eu nunca te abandonei. Eu só fiquei quietinho para escutar você falar comigo. Eu só fiquei quietinho aí dentro para escutar você falar: pai, fala comigo, conversa comigo, pai. Porque ele não sai daí. Pode estar o frio que for lá fora, Ele não vai se ausentar de você. Pode estar o calor que for, Ele não vai se ausentar de você. Você pode estar passando por o pior problema que exista, Ele não vai se ausentar de você. Você pode estar explodindo de alegria, Ele não vai se ausentar de você. Mas existem momentos que Ele vai ficar quietinho, aguardando o filho falar assim: pai. Quem é pai aqui sabe que não tem coisa mais gostosa do que escutar um filho ou uma filha falar: pai. Lá em casa ela me chama de paiê. Ô paiê. Aí eu grito lá da sala: oi paiê. Ela fala: para de me imitar. Eu sou apaixonado. Os meus olhos brilham quando eu escuto a minha filha me chamar de pai. Imagina o nosso Pai que estás no céu. Imagina o Espírito Santo que habita dentro de nós. O quanto Ele fica esperando que nós venhamos a chamá-lo de Pai. De Pai. Atos 9:40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Voltando para o corpo, mas disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, ela se sentou. Através da oração, o Senhor libera a cura. Através da oração, o Senhor libera a unção da cura sobre as nossas vidas. Uma coisa que eu achei aqui muito interessante, que eu quero compartilhar com você. Napoleão Bonaparte, ele venceu muitas guerras. Presta atenção. Contra tropas maiores do que a dele. A tropa dele não era uma tropa grande, mas existiam tropas maiores do que a dele. E mesmo assim ele venceu muitas delas. Apenas ordenando os seus soldados uma coisa: tenta acertar os joelhos dos nossos oponentes. Poxa, aí eu fiquei matutando isso daqui. Pô, Napoleão, cara, aquele baixinho era terrível. A ordem era: olha, tenta acertar com as nossas armas os joelhos dos nossos oponentes. Aí eu falei: meu Deus do céu, os soldados inimigos, eles não morriam, eles agonizavam. Porque, gente, quem sente dor no joelho aqui, sabe o que eu estou falando, dói para chuchu. Imagina levar um tiro no joelho. Deve doer muito mais. Eles agonizavam e ocupavam
mais 2 soldados que estavam em combate. E com isso, Napoleão e seus soldados avançavam e venciam a guerra. Viam 3 soldados. Um era alvejado no joelho, não aguentava mais andar. O que acontecia? Pegavam mais 2 soldados para ajudar ele a andar. Então ali eram 3 homens a menos. Por isso ele vencia as guerras. Pô, Leandro, mas está falando aí de joelho, ortopedia, tiro no joelho, que coisa mais macabra. Não. A mesma coisa o diabo tem feito com alguns cristãos nos dias de hoje. Ele fala para os seus demônios assim, ó: acerta no joelho. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Ele junta a galera maligna dele e fala assim: acerta lá no joelho. Quando estamos de joelhos, a nossa vida com Deus, ela fica de pé. Quando você se prostra, a nossa vida com eles, com Deus, fica de pé. Quando estamos de joelhos, o nosso casamento fica de pé. Irmãos, deixa eu contar para vocês aqui um segredo. Como eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Como eu louvo a Deus pela vida da Cláudia. Já se vão 22 anos de casamento. 22 anos. E a cada dia que passa eu sou mais apaixonado por ela. Ela me deu um presente lindo que foi a minha filha. E eu posso até errar, mas nesses 22 anos de casado, eu não me lembro qual foi a última vez que eu acordei e que eu tenha feito alguma coisa assim e tal, e não tenha visto a minha mulher orando de joelhos. É a coisa mais linda ver a minha mulher orando. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque ela gosta de orar. O joelhinho dela é todo marcadinho, porque ela gosta de orar, ela tem prazer de orar. E às vezes, devido à nossa correria, né, do dia a dia, eu estou saindo, ela fala: amor, vem orar comigo. Eu falo: ai, amor, desculpa, já estou atrasado. Aí vou, sento, oro. Eu oro com ela, vou para o trabalho e ela continua lá. Isso é saudável para a nossa vida. Quando estamos de joelho, nossa célula é multiplicada. Quando estamos de joelho, os encontros acontecem. Quando estamos de joelho, a igreja avança e cresce. Nós vamos orar mais aqui, em nome de Jesus, porque eu já estou sentindo saudade daqueles que ainda não vieram aqui. E nós vamos orar. Ore na sua casa, vamos orar juntos aqui no prédio. Senhor, envia as vidas para esse lugar. Senhor, essas cadeiras não podem ficar vazias. Vamos orar ao Senhor e Ele vai fazer isso, nós cremos isso. Quando estamos de joelhos, nosso ministério está de pé, mas muitos têm deixado de orar. A oração com intensidade, ela destrói o inferno. Quando a igreja ora com intensidade, o inferno ele é destruído. Oração com intensidade acelera as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Quando nós oramos, quando a igreja ora, ela acelera as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Orar com intensidade fala de gente que está com fome de Deus. Oração com intensidade nos leva a águas profundas. Águas bem profundas, bem profundas, bem profundas. Onde há intensa oração, haverá
multiplicação de unção. Quando você ora, você fala com Deus. E fala com Deus que está aqui pertinho de você. Fala com Deus que está aqui o tempo todo escutando as nossas necessidades. A tua relação com Ele, ela está sempre ativa. Você está sempre ligado nele e Ele está sempre ligado em você. Ele vai conduzir as tuas respostas, Ele vai conduzir as tuas ideias, Ele vai conduzir a tua vida, Ele vai conduzir as tuas decisões, mas nós precisamos estar perto dEle. Que possamos nessa noite pedir ao Senhor: Senhor, esteja sempre me orientando, conduza a minha vida segundo a tua vontade. Senhor, conduza as minhas decisões. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Quando Deus decide alguma coisa sobre nós, não tem erro, não tem falha. A regulagem de Deus, ela é perfeita. Ele, quando pega lá o relógio, ele regula na hora certa. Por isso nós precisamos estar o tempo todo debaixo da orientação dele. Amém? Desculpa aí, gente, esse sobe e desce de óculos aqui é porque com óculos eu não enxergo. E sem óculos eu não enxergo o rosto de vocês. Amém? Me perdoem. Onde há fome pela palavra do Evangelho, a unção é multiplicada. Aonde há fome pela palavra do Evangelho. Tem alguém com fome aqui nessa noite? Se você está aqui, é porque você não veio aqui por causa dos meus lindos olhos. Não veio. Você não veio aqui para ouvir a bela voz do Getúlio, da Rebeca, o som da bateria do Vitão. Se você veio aqui é porque você está com fome da palavra. Se você veio aqui é porque você falou: olha, eu preciso ir naquele lugar porque eu estou com fome de Deus, eu quero estar na casa de Deus. Irmãos, não existe lugar melhor para estar do que na casa de Deus. Aqui é bom, aqui você recebe um abraço, aqui você recebe um olhar de cura, aqui você recebe uma palavra, aqui você escuta a palavra, aqui você está em união, coinonia. No domingo passado começamos falando da fome de Deus, mas não há como ter fome de Deus sem ter fome da palavra. Pegou aí? Não há como você ter fome de Deus sem você ter fome da palavra. Glória a Deus. Essa é mais uma fome que você não pode deixar acabar na sua vida. Nunca queira fazer dieta dessa fome. Nunca. Senhor, que eu tenha sempre fome da tua palavra. Quando Jesus terminou o seu jejum, o diabo veio questionar ele sobre uma série de coisas. Todo mundo aqui lembra, amém? Faz isso, dá ordem aos anjos. E ele sempre rebatendo com o quê? Com a palavra. Ele sempre rebatendo com o poder da palavra. Quando alguém chegar para você e falar assim: mas você não é nada, diga para essa pessoa: a palavra me garante que eu sou mais do que vencedor. Mas você não tem nada. Você anda de bicicleta? A palavra me garante que eu sou herdeiro do rei. A palavra me garante que eu sou amado. A palavra me garante que ele me amou primeiro. Porque às vezes as pessoas tentam nos menosprezar por algum motivo, né? Porque acham que tem uma posiçãozinha melhor. Mas se coloque em autoridade
Não com a intenção de afrontá-la, não. Tenta constrangê-la em amor. Fala assim: olha, filho, você está dizendo que eu não sou nada, mas a palavra diz que eu sou filho do Pai. A palavra diz que eu sou filho do Rei. A palavra diz que eu sou um príncipe e uma princesa. Aonde você chegar, declare que aquele lugar é dado a você através do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Quando há fome pela palavra do Evangelho, a unção é multiplicada. A multiplicação da unção está totalmente ligada à palavra de Deus. Percebe que tudo está ligado à palavra? Tudo está ligado à palavra. Ezequiel 2:2 diz: então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. Eu ouvi o que me falava. A unção vem sobre você quando você mergulha na palavra de Deus. É bem provável que quando você esteja lendo a palavra, você sinta algo diferente. É possível? É? Quando você está lendo a palavra, já leu a palavra em alguma vez e tentou se, eu não sei se o termo certo é esse, teletransportar para aquele momento que você está lendo? Já aconteceu isso? De você estar lendo ali, poxa vida, os da montanha de Seir, os moabitas estavam reunindo ali para poder atacar o povo. Eu já tive momentos assim de estar lendo a palavra e, sabe, me levar até aquele momento. Abertura do Mar Vermelho. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Isso é o poder da palavra. Se você chegou pesado aqui nessa noite, você chegou cheio de acusações, cheio de setas que o inimigo tenha jogado sobre a tua vida, você chegou aqui com o coração endurecido, triste por alguma coisa, você chegou sem esperança, sem fé, a palavra vai enchendo você. Começou com louvor, começou com adoração, você já começa a se sentir melhor, você já começa a se sentir mais animado. Você chegou, não falava nada, nem com quem veio com você, mas você começa a louvar por tu. Aí você olha para o lado, vê o irmão cantando, daqui a pouco a tua boquinha já começa, e quando vê você já está, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Você começa a abrir a tua boca, o teu coração, ele começa a ser tratado pelo Senhor. Enquanto o Espírito fala com você, ele vai te enchendo, e a unção vai transbordando sobre a tua vida. Lucas 24:32, por favor. Os discípulos sentiram o coração queimando quando ouviram o Senhor explicar-lhes a palavra. E disseram um ao outro: porventura, não ardia o teu coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele nos explicava das Escrituras? Irmãos, eles estavam andando com a própria palavra, e o coração deles ficou pegando fogo, porque era o próprio Cristo que estava falando com eles. É isso que a palavra causa em nós. O nosso coração, ele começa a esquentar, e se ele começa a esquentar, ele começa a tirar tudo aquilo que não é legal, aquilo que tem entristecido você. Isso aqui é muito legal, ó. Essa estratégia é usada ainda hoje. A gente tem vivido
por esses dias, lá na Ucrânia, né? Algo muito triste, já estamos indo aí para, acho que 6 meses, não é isso? De uma guerra que tem matado muita gente. E uma estratégia terrível que eles estão utilizando é que eles atacam as fontes de energia e as fontes de alimento da Ucrânia. A Rússia, ela não quer atacar o shopping. A Rússia não quer atacar um campo de futebol. A Rússia, ela ataca as fontes de mantimento da Ucrânia. Entende isso? Porque atacando as fontes de mantimento, as fontes de geração de energia, vai acabar com a Ucrânia. E é isso que eles têm feito. Porque sem suprimento, não há forças para lutar as nossas guerras, irmãos. Sem o suprimento da palavra, nós não teremos forças para vencer as batalhas. Sem a palavra em nós, sem esse alimento, sem esse gerador de unção, que é a palavra na nossa vida, nós vamos sucumbir, nós vamos cair, nós não vamos conseguir resistir e não teremos vitamina o suficiente para poder lutar as batalhas. Por isso, a importância de nós estarmos aqui. Ah, Leandro, vai ter um domingo que, poxa, eu quero fazer um passeio. Eu não estou falando isso. Vai fazer teu passeio. É bom demais. Semana que vem eu vou, se Deus quiser. Vai, é legal, é saudável. Mas se você estiver em casa, não tiver nada para fazer, gente, prioriza estar aqui. Porque é bom estar na casa de Deus. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos lá, porque lá tem mantimento, lá tem suprimento, lá tem alimento, lá tem água. Não é a água do bebedouro, não. É a água da vida. É a palavra. É essa palavra que vai nos sustentar no dia a dia. Glórias a Deus. Conclusão. Fica de pé, por gentileza. Glória a Deus. Ser cheio do Espírito precisa ser algo constante na nossa vida. Copiou? Repete comigo assim, ó. Ser cheio do Espírito Santo precisa ser algo constante na minha vida. Não pode ser uma coisa, hoje eu estou cheio, amanhã eu estou vazio. Já viu aquele boneco do posto? Quando termina lá o expediente, eles desligam o ventilador, ele... Aí de manhã cedo o seu Joaquim chega, liga, ele... E fica lá assim o tempo todo, não. Nós precisamos crer e através da palavra estarmos sempre cheios. Amém? Somos cheios quando louvamos e adoramos. Somos cheios quando oramos com intensidade. Somos cheios quando temos fome da palavra do Evangelho.